Melquiades estava na sala ao lado, falando com as pessoas que tinham visto dois cavaleiros saindo a galope da fazenda. Todos afirmavam que Abelardo fora agredido por dívida de jogo, por ter vida irregular. Estou aqui, pai. Levantei tarde, ele saiu mais cedo, não sabia que estava na fazenda, nem que seria seu primeiro dia de trabalho, senão estaria explicando as tarefas para ele, respondeu Melquiades. Nervoso, pediu a João, cocheiro experiente, que preparasse uma charrete e o levasse às pressas à Santa Casa para saber do irmão. Mariano era um negro forte, eficiente, cuidador e domador de cavalos. Seu sorriso demonstrava estar feliz com as notícias trazidas pelos agressores, que confirmaram que tudo saíra como planejado. Aguardava apenas o momento de contar para sua amada. Rigoleta, depois de casada, passou a viver na fazenda vizinha, mas suas coisas e seu cavalo tinham ficado onde morava antes de se casar. Estava pensando em transferir tudo para a fazenda Serra de Piracicaba, mas faria mudanças sem atropelos, não havia motivos para pressa, seu quarto era muito confortável e seu marido fora uma surpresa agradável. Saiu rapidamente de casa e ouviu sobre um acidente com Abelardo, mas não se interessou em saber mais. Chegou à fazenda do pai e depois de poucos minutos entrou no estábulo e viu seu amante. Abraçou-o, mas não carinhosamente como outrora, ele a puxou para junto de si, ela se esquivou. Mariano, sou uma mulher casada. O que as pessoas vão pensar? Prepare meu cavalo. Disse sem nenhuma gentileza. Meu amor, não aguento viver sabendo que você está nos braços de outro, disse Mariano com sinceridade. Mas agora a situação é outra. Sou casada, e muito bem casada. Aliás, você foi um dos primeiros que soube que eu iria me casar e não se preparou para isso. Mas e as promessas que você fez, as juras de amor eterno? Nossos planos para o futuro. Até filhos você prometeu, meu amor. Mariano falava com emoção, e estava sofrendo com aquela indiferença e, nervoso, terminou de preparar o cavalo dela. Mariano, agora tenho um marido, não posso ficar com você. Engana-se, Rigoleta. A partir de hoje, você não tem mais marido, não tem ninguém. Agora você é viúva, está sozinha e me pertence. Ninguém vai nos separar, disse com um olhar tão duro, que ela entendeu que havia acontecido alguma coisa. Desesperou-se no caminho de volta, imprimindo alta velocidade ao cavalo. Pensava, será que não foi Abelardo que se machucou? Chegando em casa, foi logo gritando. Melquiades! Melquiades! O jardineiro, que estava na frente da casa, respondeu prontamente. Melquiades foi levado às pressas por João para a Santa Casa de Misericórdia. Rigoleta desmaiou. Nota: Padre Euclides Gomes Carneiro conseguiu 30 contos, uma importância significativa naquele tempo, doados pelo dono da famosa fazenda Monte Alegre, o rei do café. Depois trouxe para dirigir o hospital às irmãs salesianas, que prestaram 39 anos de trabalho, até 1938. Estava fundada uma das instituições hospitalares mais importantes da região norte do estado e o primeiro hospital de Ribeirão Preto. A denominação Santa Casa de Misericórdia tornou-se oficial apenas em 1910. Padre Euclides dirigiu a instituição até 1915, foram 13 anos de trabalho árduo. Capítulo 16. A hipoteca dos bens. Naquela manhã chuvosa não se ouvia nem o canto dos pardais, mas o calor continuava com uma insistência vagarosa, e todos sabiam que a tarde seria abrasadora, e o entardecer traria de volta a festa dos pássaros para embelezar a natureza. A parcela vencida e não paga era da fazenda Serra de Piracicaba. Após mandar os telegramas para a notificação dos devedores, Facundo e Filomena, o advogado Dr. Mangabeira, da Brighton,
certificou-se mais uma vez de que os bens que garantiam a totalidade do empréstimo estavam devidamente registrados no registro hipotecário. Sentou-se defronte à sua máquina de escrever e datilografou a petição ao juiz, dando início ao processo de execução da dívida vencida e não paga, pedindo assim o leilão das terras que haviam sido dadas em garantia ou a posse definitiva destas para a quitação do empréstimo, juntando a certidão expedida pelo registro de imóveis e a cópia do contrato do empréstimo. O doutor Malamado, advogado dos devedores, contestou o pedido, argumentando que as terras não pertenciam mais à fazenda Serra de Piracicaba, haviam sido vendidas logo após o empréstimo, e assim juntou cópia do contrato de compra e venda, devidamente inscrito no registro do vigário. A Brighton impugnou a contestação, fazendo menção às provas apresentadas, e alegou que se tratava de uma venda fictícia que tinha como objetivo eximir-se do pagamento da dívida, que ninguém faria um negócio significativo sem verificar o registro hipotecário e o registro de imóveis. Decorridos 4 meses da petição inicial protocolada pelo Dr. Mangabeira, o juiz sentenciou que, se o devedor não pagasse a dívida no prazo de 10 dias, a Brighton poderia decidir se queria a realização de um leilão ou o recebimento das terras para a quitação da dívida. Também considerou nulo o contrato de compra e venda, pois as terras já estavam hipotecadas quando foram vendidas, como provavam os documentos juntados aos autos, que a hipoteca era um direito real que visava assegurar o pagamento da dívida, e que o registro do vigário tinha apenas finalidade estatística e não provava nada. O Dr. Pafúncio Malamado entrou com recurso dessa decisão, mas avisou aos devedores que deveriam vender quanto antes, pois a sentença não seria modificada nas instâncias às terras superiores. A sentença do juiz foi levada ao conhecimento dos diretores da Brighton, que, em reunião tumultuada, resolveram por aceitar a posse das terras. Embora não fosse uma decisão unânime, concordaram, mas com restrições. A questão principal era quem administraria a fazenda. Essa decisão contrariava os objetivos da empresa, que eram planejamento, importação, comércio e investimento. Não havia ninguém para cuidar da produção e da venda de café. Os leilões não apresentavam bom resultado, quem leiloava não recebia o valor devido, leilão dava prejuízo. Depois de muita discussão, resolveram colocar a parte recebida à venda. O Dr. Mangabeira fez um requerimento ao juiz, solicitando que o engenheiro civil que prestava serviços ao judiciário fizesse a demarcação das terras, para a identificação física da área. Essas terras representavam praticamente metade da fazenda, onde não havia nenhum tipo de construção, mas estavam inteiramente tomadas pelas plantações de café. No mês seguinte, Celeste e Francisco voltaram a Campinas para mais uma reunião importante, na sala do prédio da Companhia Mogiana, com a presença dos interessados de sempre, funcionários do governo, inspetores da Mogiana, representantes dos municípios beneficiados pelos ramais construídos e em construção, além da presença de alguns dos barões do café, que transformavam suas fazendas em verdadeiras vilas europeias, fazendo surgir teatros, apresentações artísticas, arquitetura moderna, armazéns com artigos importados, levando assim o progresso a Campinas, conhecida como Cidade das Andorinhas. Desta vez, Francisco permaneceu na sala principal, certamente confundido com alguém importante, por estar vestindo um elegante terno de casemira inglês e um bonito chapéu coco feito de feltro de lã, de onde ficou admirando a versatilidade de sua irmã, única mulher naquele ambiente austero, dominado por homens. Em dado momento, alguém levantou a mão e perguntou: Senhorita Celeste, é verdade que a Brighton agora é proprietária de uma grande plantação de café? Sim, senhor. Recebemos as terras em pagamento de dívidas, mas não temos nenhuma intenção de produzir café. Se não tem intenção, estão pensando em trocar por dinheiro? Riu, zombeteiro. Não tenho autorização para falar deste assunto,
Estou aqui para tratar de outros negócios. Só mencionei porque o senhor perguntou, respondeu Celeste com simpatia. No intervalo para café e biscoitos, Celeste estava ao lado do irmão, preocupada com o pouco tempo que restava e tudo o que ainda precisava falar, quando alguém tocou seu ombro e disse de maneira que só ela pudesse ouvir. Contei os dias e as horas para vê-la, não estava suportando as saudades. Era Joaquim Tibúrcio, o barão de Cangaiba. Se o senhor é um barão como diz ser, sabe que o respeito a uma noiva é o mínimo que se espera de um nobre, respondeu Celeste com energia, e procurou afastar-se, tomando o braço do irmão, que não entendeu por que estava sendo conduzido para o outro lado do salão. Após seu retorno à cidade de Ribeirão Preto, os acionistas marcaram uma reunião para definir o que fazer com as terras de sua propriedade. Queriam ouvir as ponderações de cada um dos presentes e fazer as votações, como era hábito diante de fatos conflitantes. Para surpresa geral, a primeira a ser convidada a expressar sua opinião foi Celeste, que não deveria ter essa oportunidade, não era acionista, embora viesse se destacando dentro da empresa, e sua administração estava trazendo o que todos queriam, bons lucros. Portanto, era muito justo que quisessem ouvi-la. Celeste foi clara. Senhores, não podemos desviar o foco. Apesar de ser considerado ouro negro, nosso objetivo nunca foi investir na produção de café, nem temos experiência para isso, e sim oferecer aos produtores tudo de que precisam, desde máquinas e equipamentos até o transporte ferroviário. Minha opinião é que devemos vender essa área para alavancarmos nossos negócios, aproveitando a alta de preços do café no mercado internacional. Alguns dos presentes não imaginavam que uma mulher pudesse ter essa lucidez. A cada dia a italiana surpreendia os acionistas positivamente. A maioria foi no mesmo sentido. Colocada a proposta em votação, todos foram unânimes. Venderiam a área por um bom preço e ficariam encarregados de calcular e apresentar o valor a Celeste para suas considerações. Ela também se surpreendeu. Para minhas considerações? Pensou. E sugeriu que o preço fosse o de mercado, e não do valor do empréstimo, que era menor, mas houve objeção, pois queriam recuperar rapidamente o valor do investimento. Naquela noite, Celeste, em companhia de Eduardo, aproveitou para assistir a uma palestra do jovem Teodoro José Papa no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que ensinava o espiritismo e contava casos interessantes, com muito bom humor. Teodoro também era um imigrante italiano nascido em Rizzicone, na Calábria. Sua família chegara ao Brasil em 1911, tinham morado 4 anos em Araraquara e depois se mudado para Ribeirão Preto. Capítulo 17. Abelardo no hospital. O tempo estava firme, uma brisa suave soprava de mansinho sem conseguir abrandar o calor. A carroça barulhenta chegou a toda velocidade, com o cavalo esgotado pelo esforço realizado. Chamaram 2 enfermeiros e o doente foi retirado com muito cuidado, pois parecia estar vivendo seus últimos momentos. Abelardo estava irreconhecível, todo machucado, com muitos cortes pelo corpo. Seu estado era desesperador. Entraram gritando pelo padre Euclides, que era o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto desde 1902. Quando o padre o examinou, preparou-se para dar a extrema-unção àquele que parecia ter sido atacado por uma fera perigosa. Padre, ele foi atacado por 2 homens. Acho que queriam matá-lo, disse o cocheiro que o trouxe. Me ajudem aqui, para Deus nada é impossível. Vamos rezar. Rezavam em voz alta e trabalhavam. O padre e os enfermeiros retiraram com muito cuidado as roupas, que foram cortadas com uma tesoura, limparam cuidadosamente as feridas, constataram que não havia fraturas, mas cortes profundos no rosto, no pescoço, muitos hematomas, que podiam ter sido feitos por uma pedra. Fizeram as suturas, enfaixaram um dos braços e passaram uma pomada feita pelas irmãs salesianas,
perceberam que a respiração da vítima, gradativamente, começou a se normalizar. Aplicaram o soro com a medicação apropriada, e o padre disse baixinho: Filho, estou sentindo que você vai se recuperar. A partir de agora, você está nas mãos de Deus, que vai cuidar de você. Um dos enfermeiros estava visivelmente emocionado. Nisso, chegou Melquiades, apavorado, olhando nervoso para todos os lados, querendo saber do irmão. Padre Euclides o tranquilizou. Ele está medicado. Agora precisamos aguardar como será sua recuperação nas próximas horas. Não adianta a família vir até o hospital. Ele está desacordado e não poderá receber visitas. Rezem por ele. Depois de quase uma semana, Abelardo abriu os olhos e perguntou: Onde estou? Uma auxiliar que estava próxima disse: Você está na casa de Deus. Então eu morri? Não, você não morreu, está na Santa Casa. Fique tranquilo que vou chamar a irmã Catarina. Uma das irmãs salesianas que trabalhavam no hospital prontamente o examinou e ficou feliz com sua melhora, mas o jovem voltou a dormir profundamente, com certeza sob efeito dos medicamentos. Porém, estava melhor, isso era o mais importante. Rigoleta acabou por descobrir que seu marido estava bem. Ela também estava muito bem, satisfeita e com a troca que fizera. Mariano era bom, Melquiades era melhor, segundo dizia para sua mãe. Mas como solucionar a insatisfação do amante? A situação não era fácil de resolver. Ele tentara até matar o rival, sorte que não havia conseguido. Porém, quase tinha matado o homem errado, e poderia voltar a tentar alguma outra coisa pior para tê-la com exclusividade. Sua mãe, que era bem vivida, mais experiente, sugeriu: Filha, por que você não compra o Mariano? Pode dar certo. Mãe, o que é isso? Ficou louca. Vou comprar para quê, se tenho Melquiades de graça? Filha, você pode tentar, não custa nada. Para ele não se revoltar com você, diga que o amor não acabou, apenas ficou enrolado nas voltas que a vida dá. Rigoleta começou a rir. Não ria, que o assunto é sério. Como estava dizendo, diga que o ama, mas fui obrigado a se casar, o que é verdade, e ofereça aquele sítio na beira do lago. Aquele sítio é lindo, mas longe demais. É um pouco longe, mas a cavalo tudo fica perto. Diga que é um presente de coração, será propriedade dele, que ele deverá trabalhar aqui, mas morar lá, pescar lá, viver lá a vida secreta que você sempre sonhou. E que, sempre que sentir saudades dele, irá visitá-lo. O sítio será um cantinho de amor, já que a vida o separou de você. Diga, lá teremos a paz que queremos. O que você acha? Mãe, você falou tão bonito que quero mesmo viver no sítio com ele. Riram juntas por um bom tempo, com esperanças de que o jovem negro aceitasse a proposta. Não demorou 2 dias, Mariano apareceu com a desculpa de mostrar um potro que estava começando a trabalhar. Quando estavam a sós, ela entrou no assunto. Mariano, quero que saiba que nosso amor não acabou, mas quero que raciocine que, se matar alguém em nome do nosso amor, você será preso e nosso amor acabará para sempre. Não quero um assassino, e você, por enquanto, é um homem bom e deve se esforçar para ser a cada dia melhor. Não fui eu que tentei matar Abelardo, mentiu o jovem. Eu sei que foi você, pensava que fosse o meu marido. Mas isso já passou, não vamos discutir, quero apresentar uma solução definitiva para a nossa vida. Pense bem no que vou falar. Sabe aquele sítio na beira do lago, onde tem aquela casinha com varanda? Quero dar aquele sítio para você, será todo seu, você deverá morar lá e continuar trabalhando aqui, e ficarei tranquila.
Sempre que possível nos encontraremos secretamente e seremos felizes. Eu não tenho culpa de ter me casado, isso foi obra de meu pai, mas me sentirei culpada se ficar longe de você. Se você me ama, o sítio e o meu coração são seus. Mariano ouviu, refletiu demoradamente, ficou pensativo e respondeu: Mas você vai me visitar de vez em quando? Claro, sou eu quem está apresentando a solução, mas não quero que repita a coisa horrível que fez. Você não é mais criança. Posso beijar você? Ele perguntou envergonhado. Ela o puxou pela mão para dentro da cocheira e se beijaram como há muito tempo não faziam. E daí? Aceita o sítio? Ela perguntou com olhar de malícia. Sim, aceito. No final da tarde, Rigoleta correu para a casa de sua mãe e, antes de tomar o chá da tarde com broas de fubá, disse bem baixinho, encostando a xícara de porcelana nos lábios de maneira que só ela pudesse ouvir. Mamãe, agora tenho 2 homens só para mim, e riram muito. A mãe ficou morrendo de inveja. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 18. A dívida de Manuel. Estava chovendo muito, uma chuva fina e constante. Na rua, as poças de água e o barro acumulado prejudicavam o trânsito das carroças e das charretes. Os guarda-chuvas protegiam um pouco, mas eram usados pelos homens e mulheres que transitavam pela Avenida da Saudade, a primeira grande avenida da cidade. Algumas semanas após o vencimento da dívida de Facundo, que resultou na perda de metade de sua fazenda, venceu a dívida de Manuel, que também não foi paga. Dr. Pafúncio Malamado leu a notificação que havia recebido do Banco do Brasil, com prazo de 15 dias para realizar o pagamento. Manuel, trate de colocar suas terras à venda o quanto antes. Você viu o que aconteceu com Facundo. As terras que dei em garantia não foram registradas no registro hipotecário. Isso não ajuda? Não. Estão devidamente relacionadas no contrato do banco e o juiz vai anular o contrato de compra e venda que fizemos para os filhos de Facundo. Será uma questão de dias. Passados alguns meses, o processo teve o mesmo desfecho que o de Facundo. As terras todas foram passadas para o Banco do Brasil, que também se recusou a oferecê-las em leilão. Acharam de bom alvitre assumirem a posse delas. Manuel se encontrava arrasado, mas não tinha do que reclamar. Tomara na época um empréstimo vultoso e o pagara com as próprias terras. Resolveram se reunir para tomarem decisões com certa urgência e resolver as dúvidas. Na reunião estavam presentes os fazendeiros, o advogado e Melquiades. Doutor Malamado, podemos tirar a produção de café que existe sobre as terras? Perguntou Melquiades. Sim, enquanto não reclamarem, você pode colher todo o café possível de ser colhido, transpor as mudas para outras áreas, como se as terras fossem suas, mas o credor é o novo dono, é o proprietário de tudo que está em cima da terra, esclareceu o doutor Malamado. E quais áreas podemos vender? A que foi hipotecada, ou a nossa área também. Continuou Melquiades. Vocês só podem vender o que é seu, a área hipotecada não lhes pertence mais. Mas, por raciocínio lógico, nem o banco nem os ingleses produzem café, querem apenas recuperar o dinheiro emprestado. Se você oferecer o valor da área será bom para eles, e, quanto mais rápido isso for feito, melhor. Então vamos decidir o que fazer o mais rápido possível. Como já mencionado, a cidade de Ribeirão Preto era conhecida como a Petit Paris, com muitos teatros, bordéis, casas de jogos, bares, uma cidade luxuosa com diversões especiais e entretenimentos, com vida noturna repleta de mulheres, que atraía professores, médicos, advogados, intelectuais de toda a ordem. Estes vinham pelos atrilhos da Mogiana, que ali chegavam anunciados com antecedência pelos apitos da Maria Fumaça. Naquela manhã primaveril,
A atendente do prédio majestoso foi até a sala de Celeste e anunciou: Senhorita, está na recepção um senhor da nobreza, o senhor Joaquim Tibúrcio, barão de Cangaíba, com seu advogado, que disse ter vindo de Maria Fumaça especialmente para falar com a senhorita, mas não quis adiantar o assunto. Por favor, chame Eduardo para participar, é importante a presença dele. Depois de alguns minutos, a atendente retornou informando que Eduardo estava inspecionando um projeto e precisaria de mais alguns minutos. Fale para o barão de Cangaíba que, como a reunião não foi marcada com antecedência, ele terá que esperar para ser atendido, respondeu Celeste. Mas, senhorita, trata-se de um nobre. Vamos pedir para esperar? Nem sei como falar isso. Então falo eu. Vamos. Quando ela entrou na recepção, os dois se levantaram em sinal de respeito e a cumprimentaram. Senhor Barão, como não soubemos da sua visita, estamos aguardando a presença do senhor Eduardo da Gama, que também deverá participar, mas está com outros compromissos e vai demorar um pouco. Peço a gentileza de aguardarem. Conheço bem os ingleses e sei como nos tratam, mas saiba que minha visita é do interesse da Brighton. Não gostei da sua observação, não precisamos do senhor Eduardo, mas aguardarei, disse Joaquim Tibúrcio. Vou pedir para servirem água e café para os senhores. Não, agora não, obrigado, somente depois que estivermos em sua sala. Agradeço sua compreensão, senhor barão, disse Celeste e retirou-se. Depois de meia hora, a atendente avisou que poderiam entrar. Eduardo fora avisado da presença do barão. Pensei que voltaria a Campinas sem nos falar, disse sorrindo o nobre. As visitas importantes avisam com antecedência, para que possamos nos preparar para recebê-los da melhor maneira possível. Por isso pedimos desculpas pelo atraso involuntário, a culpa foi minha, falou Eduardo. Vamos ao que nos interessa. Soubemos pela última reunião em Campinas que a Brighton possui terras à venda. Se a área for produtiva, temos interesse em adquirir. Trouxe até meu advogado para redigir os documentos se for preciso. As terras que podem ser vendidas são férteis e estão produzindo café normalmente, com a vantagem de que em Ribeirão Preto não existe solo ruim. Aqui estão as melhores áreas do estado, informou Celeste. Qual o tamanho da área e o valor? A área está localizada próxima à cidade, o que facilita o escoamento da produção. O terreno é plano e acessível, e está em plena produção, esclareceu Celeste. Qual o tamanho e o valor? Repetiu Joaquim Tibúrcio. Celeste respondeu a pergunta com toda a atenção possível, enquanto o barão anotava em um pedaço de papel. Depois, perguntou. Posso ver os documentos? Estão no cofre, posso mostrá-los lá. Será melhor do que transportar os papéis para cá, barão. O senhor poderia me acompanhar? Pediu Eduardo. Meu advogado poderá acompanhá-lo, ficarei aguardando e agora aceito água fresca e um chá, como fazem os ingleses. Celeste fez menção de acompanhar o noivo, mas Joaquim intercedeu. Não acho elegante a senhorita me deixar sozinho, por favor, fique. Preciso de se resolver outras dúvidas enquanto eles examinam os documentos, gentilmente o barão, e Celeste não teve como escapar da investida, permaneceu mesmo a contragosto. Passados alguns minutos, quando estavam sozinhos e saboreavam chá inglês em finíssima porcelana importada, o barão perguntou. A senhorita sabe quanto custa o amor de um homem por uma mulher? Sei sim, estou noivo e sei quanto meu noivo me ama. E, se o senhor desejar, daqui a pouco ele estará de volta e o senhor poderá perguntar diretamente a ele, respondeu Celeste, prontamente e com segurança. Se a senhorita não puder avaliar o que eu sinto, posso esclarecer que, para tê-la em meus braços, farei o possível e o impossível,
Peço apenas que respeite os meus sentimentos e avalie por um só momento o que sinto quando vejo seus lindos olhos azuis, quando escuto sua voz. Ele foi bruscamente interrompido pela italiana, que disse: Cale-se, barão, estou noiva de um homem bom e vamos nos casar. Não tenho interesse em manter esse tipo de conversação. Levantou-se irritada, empurrou a cadeira e saiu. Passaram-se alguns minutos e retornaram à sala Eduardo e o advogado. Celeste não voltou. O barão falou: Vou aguardar a senhorita Celeste para continuar nossa conversa. Como Eduardo não tinha conhecimento do que havia acontecido, ficou sem entender a ausência dela e pediu que alguém a chamasse. Ela compareceu. O nobre Joaquim Tibúrcio falou com descontração: Vejo pelas alianças que vocês são noivos. Desejo muitas felicidades ao jovem casal. Pelo pouco que conheço, a senhorita Celeste é admirável e com certeza serão muito felizes, e continuou com desenvoltura. Vamos ao que nos interessa. Virou-se e perguntou para o advogado: O que tem nestas terras? Pelo que vimos, somente plantações de café Bourbon. Como vamos cuidar do café sem um terreiro para secagem, sem atulha, depósitos, casas para os colonos? Enfim, a terra nua não me interessa. Gostaria de entrar em contato com o proprietário para saber se tem interesse em vender a totalidade da fazenda. Vocês conhecem o fazendeiro? Qual o tamanho do resto da fazenda? Qual a produção de café? Qual o tipo de café que produzem? Eduardo, como não conhecia o barão, quis ser gentil e antecipou-se. Celeste saberá responder às suas perguntas. Desculpe, mas precisaríamos saber em primeiro lugar se a fazenda está à venda. Em caso positivo, eles mesmos devem responder a essas questões comerciais, respondeu Celeste, para se ver livre do visitante incômodo e desrespeitoso. Doutor, o senhor anotou o nome do fazendeiro? Vamos procurá-lo. Aproveitaremos que estamos na cidade para saber se há interesse na venda, falou o barão para seu advogado. Se o senhor precisar de mais informações, estamos às suas ordens, disse Eduardo, e se levantaram para cumprimentar os dois senhores que tinham vindo de Campinas sem avisar. Quando os dois senhores se retiraram, Eduardo, preocupado, quis saber o motivo de sua amada ter respondido às perguntas do barão com rispidez. Ela explicou que o conhecia das reuniões em Campinas e que se tratava de uma pessoa difícil, problemática, por isso o mantinha à distância, e não disse mais nada. Capítulo 19. A venda das fazendas. O barão de Cangaíba informou-se e dirigiu-se até a fazenda para falar com Facundo. Estava tentando resolver tudo para aproveitar a viagem. A tarde estava bem calma. Uma brisa suave soprava e balançava as folhas das árvores, que, como num balé, mexiam-se harmonicamente em um belo espetáculo da natureza. Facundo os recebeu com muita cordialidade. Por se tratar de um nobre, e para agradar o visitante ilustre, em vez de café ou chá, serviu vinho português com mandioca frita, que era a especialidade de Dona Filó. É uma honra recebê-lo em minha casa, senhor Joaquim Tibúrcio, barão de Cangaíba. A honra é toda minha, senhor Facundo. A conversa foi rápida. Não falaram da Brighton, pois o barão não queria constranger o devedor, tinha interesse apenas em realizar um bom negócio com a fazenda. Senhor Facundo, parece que somos amigos de longa data. O senhor tem interesse em vender sua fazenda? Sim, barão, estive pensando nisso ultimamente. Já estou velho para continuar. Meu filho engenheiro, casou-se recentemente com a filha do vizinho e apontou os lados da fazenda de Manuel. O outro filho está acidentado, não pode trabalhar. Acho que se o senhor estiver interessado poderemos fazer um bom negócio. Então fale o preço, por favor, o tamanho da fazenda e a produção de café. Disse Joaquim, depois de muito vinho.
Facundo deu as informações solicitadas, e o barão ficou um pouco decepcionado. Pensei que fosse maior. Estou precisando de uma grande área. O senhor tem os registros da produção de café? Sim, aqui plantamos o Bourbon, o café mais aceito em toda a Europa, e você poderá examinar os nossos livros no escritório com Constâncio, nosso guarda-livros. Chamou o nobre por você, sem perceber a gafe, por conta do vinho, que aproxima as pessoas, segundo dizem. Constâncio recebeu os ilustres visitantes em seu escritório com acentuada gentileza. Colocou os livros sobre a mesa e principiou a dissertar sobre números e valores. O senhor tem bela letra, elogiou o barão, pois realmente as páginas pareciam obras de arte, tal a perfeição da escrita a bico de pena. Essa letra não é minha, é de uma jovem imigrante italiana que trabalhou conosco por um tempo e escrevia muito bem, disse Constâncio. Para descontrair um pouco, Joaquim brincou. Se der tudo certo com a fazenda, vou contratá-la e riu com simpatia. Sim, será possível. Hoje ela trabalha na cidade, é uma boa moça, se chama Celeste. O barão levou um choque e apoiou-se na mesa. Seria a mesma Celeste que ele conhecia? Pensou, e, aproveitando-se da atenção que o gerente do escritório lhe dava, perguntou. E por que demitiram uma funcionária tão boa assim? Ela quis trabalhar em Ribeirão Preto, por nós, estaria aqui até hoje, explicou Constâncio. Certamente aceitou uma oferta para ganhar mais, falou o nobre. Invigilante querendo agradar aquele que para ele era uma alta autoridade, Constâncio falou displicente. Na realidade, saiu porque estava passando por momentos difíceis em sua vida, estava grávida e decidiu mudar-se para a cidade. Hoje parece que está muito bem, graças a Deus. Gostamos muito dela. O barão assustou-se mais do que da primeira vez, ficou pensando um longo tempo e insistiu no assunto. Casou-se? Não, perdeu o filho, mas está muito bem, como lhe disse. Conseguiu um bom emprego, é inteligente, boa moça. Nesse momento, Constâncio percebeu que fora irresponsável, arrependeu-se de tudo o que tinha dito para um estranho a respeito da moça que considerava a sua filha, mas agora era tarde demais. E por que não se casou, você sabe? Constâncio percebeu que o barão estava querendo saber demais sobre um assunto que não lhe dizia a respeito e recuou. Mas a besteira já estava feita, nisso reside o mal de se falar da vida dos outros. Ficou amargurado, sentido com o próprio comportamento reprovável. Não tivemos mais notícias. Quantos filhos ela tem? Como disse, senhor barão, não sei de mais nada, apenas que se trata de uma pessoa muito boa, aliás, toda a família. Será que ela aceitaria voltar, caso eu consiga comprar esta fazenda? Não tenho a mínima ideia, senhor barão. O barão de Cangaíba e seu advogado fizeram várias anotações e voltaram para concluir a conversa com Facundo. Senhor Facundo, a produtividade da sua fazenda não é ruim, pode melhorar com um bom investimento, mas está boa, pena que a fazenda é pequena para as minhas intenções. Gostaria de me estabelecer em Ribeirão Preto, uma região de terra-roça, a Terra Vermelha. Estive pensando, senhor barão. Meu vizinho pode se interessar pelo que estamos tratando, suas áreas fazem fronteira com as minhas. Um mensageiro partiu da fazenda Serra de Piracicaba e alguns minutos depois Manuel estava sendo apresentado ao barão para tratarem de possível negociação. Como a tarde corria rápido, viram que teriam de pernoitar na cidade, mas Facundo insistiu tanto, oferecendo os vários quartos da casa grande, cobrindo os visitantes com excesso de gentileza, que não tiveram como recusar, embora o objetivo deles fosse conhecer a vida noturna da cidade. No jantar foi servido uma sopa de fubá como entrada, os pratos principais foram costelinha de porco, purê de batata, arroz,
salada com muito tomate e mandioca frita, especialidade de Dona Filó. Manuel foi convidado e trouxe vinhos portugueses da melhor qualidade. No jantar de negócios, o assunto foi a venda das fazendas. Os dois aceitaram vender suas áreas, falaram das dívidas, das hipotecas. Ficou faltando a conferência dos livros de Manuel, que não fora feita ainda, para constatar a produtividade da fazenda. No dia seguinte, quando o sol começou a iluminar mansamente a lateral da casa grande, os pássaros cantavam em revoada, o orvalho dava brilho às flores, os funcionários davam início a mais uma jornada de trabalho, as copeiras, atenciosas, colocavam sobre a toalha de linho bordada com capricho leite, café, queijo, broas de fubá, diversos tipos de bolacha e mandioca frita. Os visitantes preferiram café com mandioca frita, e o barão aproveitou para esclarecer uma dúvida com Facundo. Porque o valor dado pelo senhor para vender as terras hipotecadas está superior ao valor pedido pela empresa credora. Para mim não há diferença se a área está hipotecada ou não, ela integra a totalidade de terras da fazenda, com tudo incluído, porteira fechada, como se diz por aqui. Considerando o café Bourbon plantado na área alta produção, está barato. Então vou comprar a parte hipotecada deles e o resto comprarei de você, sai mais barato. O barão não sabia que a sugestão de Celeste corrigia essa distorção. Como preferir, o importante é que compre tudo, disse Facundo, contrariado. Quanto a Manuel, não restavam dúvidas quanto ao preço do alqueire. Era o mesmo que estava sendo pedido por Facundo, porque, em relação ao processo de execução, apesar de encerrado, o Banco do Brasil ainda não havia se pronunciado. E saíram os dois da fazenda com o objetivo de examinarem os registros no registro de imóveis e no registro hipotecário. Depois retornariam a Campinas ou aproveitariam a vida noturna da cidade. Se inscreva. Se já o fez, verifique se você ainda está inscrito no canal, pois às vezes, a plataforma retira a inscrição. Ative o sininho em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 20. Alta hospitalar de Abelardo. Depois da chuva fina e constante, o chão estava molhado em alguns pontos. O sol voltou a brilhar novamente de mansinho e trouxe uma calmaria esquisita para o ambiente. O céu continuava nublado numa cor cinza claro. Para as flores aquela chuva fora um presente de Deus. No hospital não havia doentes graves. Todos estavam em pleno restabelecimento. Depois de longos dias, Padre Euclides deu alta para Abelardo, que estava forte e disposto. Foram muitos dias de sofrimento e dor. Seu rosto tinha voltado ao normal, com cicatrização perfeita. Sua face direita estava um pouco inchada, mas tivera excelente recuperação. A primeira coisa que Abelardo fez quando saiu da Santa Casa, depois de agradecer e beijar várias vezes as mãos do padre, e agradecer com beijinhos às enfermeiras que o haviam atendido com muita dedicação, foi comprar uma arma, pois conhecia um dos seus agressores, que fora seu parceiro de jogo no passado. Permaneceu na cidade para cumprir seus propósitos. Ficava revivendo a agressão sofrida. Ele não me reconheceu, mas sei quem ele é, pensava. E começou a engendrar um plano de vingança. Abelardo, o que você vai fazer com essa arma? Perguntou um amigo, preocupado com a raiva de seu parceiro, que queria vingar-se. Acho que nada, uma garrucha velha como esta, cano longo, nem sei se vai funcionar. Vou fazer o teste agora. Saiu no quintal do bar onde estava, mirou na parede de barro e puxou o gatilho. Ouviu-se um estampido e um buraco foi aberto no muro. A garrucha tinha funcionado, apesar de toda a ferrugem que envolvia. Reabasteceu com novo cartucho e pronto. Julgava-se preparado para ir à desforra, e assim o fez. Foi a cavalo até próximo de umas chácaras do bairro Ipiranga e começou a procurar por um tal de Luiz Cabeça de Bode, que era seu agressor. Lembrava-se do nome por ser esquisito,
mas não se recordava bem da pessoa. Não demorou muito, disseram onde esse Luiz estava morando. A região era muito pobre, com algumas chácaras, e a casa ficava próximo de uma grande mangueira, num local isolado. Aproximou-se, reconheceu o moço, mas não tinha certeza, então foi logo perguntando: "Você viu o Luiz Cabeça de Bode?" "Luiz sou eu. Se for para fazer algum serviço, precisa pagar bem." Abelardo, que era bem mais forte que o outro, juntou o jovem pelo pescoço e o encostou na cerca com violência. "Lembra-se de mim?" "Malandro, não conheço você, não, mas pelo cavalo deve ser Granfino. Eu sou aquele que você queria matar naquela manhã e não conseguiu, na fazenda Serra de Piracicaba. Você estava com seu amigo, agora é sua vez de morrer." Sacou garrucha e o encostou na cabeça do rapaz. "Não me mate, agora me lembro de você, você é o Abel." Nas bancas de jogo, Abel era o apelido de Abelardo. "Não me mate. Não me mate, Abel. Naquele dia, quando vi que era você, joguei a faca longe e falei para meu companheiro que a perdi na briga. Fiz isso porque reconheci você, fomos companheiros de jogatina. O negro que nos contratou falou de outra pessoa, outro nome, um nome complicado. Quando atacamos era você, fomos enganados, Abel, pegamos a pessoa errada. Não me mate, Abel." "E por que não desistiu?" "Por que não fugiu?" "Abel, o dinheiro era muito bom, batemos até você desmaiar e fomos embora pegar a grana. Vocês quase me mataram, seus desgraçados. É porque você não desmaiava, batia e você não apagava." "E onde está seu amigo?" "Ele teve uns problemas sérios e fugiu para Minas Gerais, se voltar vão matá-lo." "Quem pagou você para me matar?" "Foi um negro que cuida de cavalos na fazenda vizinha." "Me perdoe, Abel, sei que você é rico. Arruma um dinheirinho para eu levar comida para minha família." "Luiz Cabeça de Bode, você tenta me matar e ainda pede dinheiro?" "Justamente por isso, reconheci meu amigo Abel e não o matei. Tenho só isso comigo" e mostrou um pouco de dinheiro. "Vou deixar tudo com você, mas pare com essa vida de bandido." "Abel, é pouco dinheiro, me deixa a garrucha também." Abelardo ficou com raiva da desfaçatez do pedido, colocou garrucha na cabeça de Luiz e perguntou: "Aqui está bom?" E puxou o gatilho de maneira que a bala fosse direto para o tronco da mangueira. "Não matei porque reconheci o Luiz Cabeça de Bode, meu amigo de jogatina. Mas você deveria ser Luiz Cabeça de Burro, porque é muito burro. Vai ver aonde a vida vai te levar, e depois não fale que não avisei." Abelardo havia partido em desabalada carreira até a fazenda de Manuel para falar com Mariano. Foi raciocinando: quem será que ele queria matar? Eu não sou, nunca tive nada contra ele. Meu irmão também não, aliás, meu irmão é melhor do que eu, não se intromete na vida de ninguém. Será que a pessoa que Luiz falou é o Mariano mesmo? Chegando à fazenda vizinha, Abelardo foi logo procurando pelo cuidador de cavalos. Foi informado de que ele teria ido para seu sítio resolver algumas coisas. Explicaram onde era, ele se lembrava de uma casa com varanda, não perdeu tempo e correu até lá. Ao se aproximar, notou a presença de 2 cavalos encilhados, queria conversar em particular com Mariano, mas ele parecia estar com alguém. Reparou melhor e viu que a sela de um dos cavalos era feminina. Será que ele está com uma mulher no sítio? Não vou interromper. Nisso, Mariano, escutando o barulho do cavalo, apareceu na porta e falou: "Abelardo. Graças a Deus você saiu do hospital. Em que posso ajudá-lo?" "Vi que está ocupado, volto depois." "Estou com um amigo,
Amanhã nos falamos. Fico feliz que esteja bem. Abelardo ficou pensando. Acho que Mariano me chamou de burro. Reconheço uma cela feminina de olhos fechados. Que mulher ele está querendo esconder? E a cela é fina. Como está entardecendo, logo terão que voltar, e minha curiosidade é mais forte que eu. Ao retornar, resolveu esconder-se em uns arbustos para descobrir a mulher do jovem negro, que tinha pagado alguém para matá-lo. Poucos minutos depois passou uma jovem a cavalo em alta velocidade. Reconheceu Rigoleta, a mulher do seu irmão, saiu do esconderijo e continuou seu trajeto à fazenda. Todos o receberam com festa. Estava só um pouco diferente, mas não se sentia fraco, ao contrário, queria resolver os problemas que haviam aparecido após a surra que quase o matara. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Faltavam alguns minutos para o jantar. Abelardo estava com saudades daquela comida deliciosa da casa de sua mãe. Depois dos cumprimentos, seu pai o advertiu. Tome um banho e vista-se corretamente para o jantar. Ninguém jantava fora de horário e sem a roupa adequada, que para o homem era terno e gravata. Depois que o chefe da casa colocava na boca a primeira porção de comida, com garfo de prata, estavam todos autorizados a iniciarem a refeição. Na mesa estavam Facundo e Filó, Melquiades, Rigoleta e Abelardo, o sobrevivente, diziam rindo. As copeiras, duas negras simpáticas, serviam à mesa e não permitiam que as taças de vinho permanecessem vazias, conforme o treinamento que haviam recebido de Dona Filó. Também era costume o chefe da casa fazer perguntas, que iniciavam a conversação, depois da oração de agradecimento a Deus. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecemos pelo alimento que estamos recebendo em nossa mesa. Amém. E logo em seguida, Abelardo, hoje você é o rei da mesa, conte-nos como foi sua recuperação. Você gritava muito quando tomava injeção? Perguntou Facundo rindo, feliz pelo filho que estava bem. Pai, quando eu dizia que não queria trabalhar, estava certo mesmo. No meu primeiro dia de trabalho, levei uma surra monumental. Todos riram muito. E agora estou sem coragem de recomeçar. Riram mais ainda. Mas, pai, falando sério, hoje sou outra pessoa. Os dias que fiquei hospitalizado serviram para que pudesse rever minha vida. As conversas que tive com o padre Euclides mudaram meus sentimentos. Sou outra pessoa, pai, falou ele com emoção. Pai, você precisava ver a primeira visita do padre quando voltei do coma. Ele perguntou, filho, o que você faz da vida? Eu não sabia o que responder, e chorou com sinceridade. O hospital curou não apenas minhas feridas, mas também a minha alma. Aprendi muito com aquele padre, ele também me ensinou a orar para São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. Que bom ouvir isso, filho, disse Facundo. E, depois de longa pausa, olhando para Melquiades, perguntou. E você, Melquiades, como foi o seu dia? Em primeiro lugar, queria dizer que estou muito feliz pela volta do mano. Em segundo lugar, queria pedir para ele sair de casa sempre comigo, que é mais seguro. Todos riram. Abelardo pensou em falar algo a respeito, mas aquietou-se, não era o momento. Pai, meu dia foi corrido, as chuvas de ontem fizeram alguns estragos na baixada, tivemos que replantar alguns pés de café, mas não perdemos nenhum. Estive ocupado durante todo o tempo. Foi um dia cansativo. E você, Rigoleta, o que me conta de novo? Perguntou Facundo com a simpatia. Hoje também foi muito produtivo para mim. De manhã estive com minha mãe, e estou aprendendo a bordar toalha de mesa com linha turca. Está ficando linda demais. Depois mostro para vocês. Mostrar, não. Vamos usá-la num jantar magnífico. Ela serve nesta mesa?
Quando acha que ficará pronta? Perguntou Facundo, sinceramente interessado, e completou, e sua tarde, como foi? Nesse ponto, Abelardo ajeitou-se na cadeira e esvaziou sua taça de vinho para preparar-se para o que viria. A parte da tarde foi muito triste. Fui socorrer uma amiga, respondeu com naturalidade. Havia se preparado para esse interrogatório. Essa sua amiga mora com Mariano? Perguntou Abelardo. Rigoleta ficou ruborizada. Não, não mora com ele, está lá por pouco tempo, respondeu a moça. Fui até o sítio para falar com Mariano e vi seu cavalo, mas não sabia da sua amiga. Realmente eu estava lá, vi quando você chegou. Mariano não o convidou para entrar porque estava escondendo a moça. Vou contar o que aconteceu. Procurou fazer uma pose teatral. Ela é negra e está sendo procurada, acusada de um furto que não cometeu. Na fazenda onde morava sumiu um objeto de muito valor, acho que um vaso egípcio. Acusaram-na e ela pode levar muitas chibatadas e até morrer por isso. Você não acha perigoso se envolver com isso, meu amor? Disse Melquiades. Me envolvi sem querer. Estava na cocheira entregando meu cavalo quando a vi num canto, chorando. Mariano contou-me tudo, então sugeri que seria mais seguro se ela fosse para o sítio, e foi o que fizemos. Rigoleta, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Facundo olhou para ver se as serviçais estavam distantes e falou, as negras que moram em fazenda gostam de fazer essas coisas para ganhar algum dinheirinho extra, tome cuidado para não entrar numa enrascada. Só me envolvi por causa de Mariano, que é uma pessoa de confiança. Como ele explicou o caso, quis ajudar, mas vou tomar cuidado. Por que ele não levou a moça sozinho? Por que você foi junto? Perguntou Abelardo, desconfiado. Da próxima vez, não vou mais. Isso, afaste-se, e pediria a todos que este assunto morresse aqui, para não prejudicar ninguém, falou Melquiades. Não acho que Mariano seja de confiança, Abelardo disse olhando para Rigoleta, mas você o conhece há mais tempo do que eu. Tenho alguns assuntos para tratar com ele amanhã, pretendo resolver algumas pendências. Está vendo? Por isso não queria contar nada. Agora até Mariano poderá ser incriminado, falou Rigoleta, desesperada com o rumo que a conversa tinha tomado, forçando um choro que não saiu. Capítulo 21. A venda das fazendas. Os raios de sol logo pela manhã anunciavam o calor característico da região conhecida como a maior produtora de café do Brasil. Os ventos suaves que sopravam de vez em quando não amenizavam o sofrimento das flores que rodeavam o prédio majestoso da Brighton. Desta vez, o barão de Cangaíba e seu advogado tinham avisado com antecedência a data em que estariam na cidade. Os investidores ingleses pretendiam vender os lotes recebidos de Facundo. Celeste os atendeu com a gentileza que dispensava a todos os clientes e fornecedores, mas aqueles eram conhecidos, então toda precaução era aconselhável, principalmente por estar sozinha. Eduardo estava viajando para Minas Gerais a trabalho. Bom dia, senhor Joaquim Tibúrcio, sejam bem-vindos. Fizeram boa viagem? Bom dia, senhorita. Sim, viemos apreciando a velocidade e os apitos da Maria Fumaça, a natureza, as plantações, os lagos, e, apesar de ser uma viagem longa, o tempo passou rápido. Pelo jeito, nada de chuva nesta região. Como temos a maior produção de café do Brasil, não podemos reclamar da chuva. A quantidade que recebemos do céu é suficiente para atender às nossas plantações, disse Celeste com simpatia. E o seu noivo, Eduardo, como está? Eduardo está viajando. A diretoria me delegou poderes para resolver e tomar algumas decisões, pois o assunto está bem encaminhado. Isso mesmo.
Pretendemos fazer uma operação uniforme com todos os envolvidos, portanto vamos confirmar a participação da Brighton e dos 2 fazendeiros. Se todos concordarem, faremos a aquisição, afirmou o nobre. Se preferirem, poderemos marcar aqui uma reunião com os 2, os senhores Facundo e Manuel, pois, pelo que fomos informados, ambos têm a mesma proposta, e nosso escritório estará à sua disposição para redigirem os documentos necessários. Excelente sugestão. Se aceitarem, faremos tudo aqui, respondeu o barão. Mas a reunião com os fazendeiros terá que ser amanhã. Hoje não temos tempo suficiente para discutir tudo que uma compra deste nível requer. Vamos mandar um mensageiro agora às fazendas e saber se concordam e se estarão disponíveis. Quanto tempo demora? Perguntou o barão. 2 horas para ir à fazenda e voltar dela a cavalo, confirmou Celeste. Senhorita Celeste, não temos outro jeito, vamos aguardar a volta do mensageiro. Enquanto isso, por favor, sirva-nos água, chá e bolachas, pediu o barão, sorrindo. Hoje preparamos água, chá e bolo de fubá, além de um queijo mineiro especial, respondeu Celeste. A mesa ficou repleta de cristais e louças importadas. Logo após degustar um pedaço de bolo com chá de hortelã, o advogado, numa atitude combinada, pediu licença para ir até o Banco do Brasil, que ficava ao lado do prédio, para ficarem na sala apenas Celeste e o barão. Celeste foi enérgica e falou antes da saída do causídico. Recuso-me a ficar com o senhor Joaquim, barão de Cangaíba, falou olhando firme para seu interlocutor. Sairei da sala, e o senhor poderá ficar à vontade até o retorno do seu advogado. Senhorita Celeste, a senhorita está sendo indelicada comigo, mas, se quiser, pode me deixar, mesmo sendo um assunto tão importante o que estamos discutindo. Olhou para o advogado e o autorizou a sair. Celeste aproveitou e saiu também, e o barão ficou sem saber o que fazer, olhando fixo para o queijo, que estava uma delícia. Depois de retirar-se, Celeste começou a pensar que tinha sido muito dura com o barão. Estavam em fase final de negociação, e se ele desistisse de tudo? Se não desistisse, somente o teria pela frente até o dia seguinte, depois não o veria tão cedo. Principiou a raciocinar que tinha exagerado. Naquele dia, ele não tinha sido desrespeitoso, mas ela chamara sua atenção. Em menos de 2 horas, o cavaleiro retornou da fazenda, confirmando para o dia seguinte, às 9 horas, a reunião com os 2 fazendeiros. O barão, retraído pelo acontecido, agradeceu pelas providências que tinham sido tomadas e disse que retornaria conforme combinado. Antes de se retirar, porém, aproveitando a ausência do advogado que o acompanhava, disse com segundas intenções. Celeste, quero pedir desculpas pelos erros que cometi. Permiti que o meu coração falasse por mim e errei. Desculpe-me, prometo que saberei me comportar. Não queria magoá-la nem desrespeitá-la, aprendi a valorizar as mulheres ouvindo suas considerações para comigo. Você me ajudou, ainda tenho muito o que mudar, mas comecei a mudança com você. Peço desculpas, uma vez mais. Não tenho do que desculpá-lo, senhor barão. Amanhã será um novo dia, continuarei uma noiva feliz, respeitando o senhor, mesmo que o senhor não acredite. Mais uma coisa, Celeste, aceita jantar comigo? Amanhã, depois da reunião, não voltarei mais a esta cidade. Agradeço, mas não posso. À noite cuido dos meus irmãos, reviso as matérias da escola, tenho outras tarefas domésticas a fazer. Mesmo que pudesse não iria, sou noiva, como o senhor sabe. Muito obrigada pelo convite, boa noite. Para quem ficou grávida de um homem, não teve o filho, agora está noiva de outro, acho que não tem nenhum problema a jantar comigo. O senhor ouviu minha resposta,
Tenho que ir cuidar dos meus irmãos. Boa noite. Sentiu-se profundamente ofendida e foi chorando pelas ruas da cidade, sem destino, caminhando e sofrendo com o que acabara de ouvir. Nunca tinha sofrido uma agressão tão dolorida, não estava suportando tanta dor. Lá continuar andando, mas teve ímpetos de dobrar a esquina e se deparou com aquela casa simples, pobrezinha, que ela conhecia muito bem, com a placa Casa de Oração. Entrou sem pensar, puxou um dos papéis que estava na mesinha da entrada, onde estava escrito, com uma letra feia, na folha de caderno: Vinde a mim todos vós quando estiveres sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus. Sentou-se num banco comprido de madeira e orou com fervor: Senhor Jesus, não estou suportando o peso dos erros que cometi, sou uma infeliz pecadora, não mereço nada, tem piedade de mim. Sou pecadora, meu futuro é incerto, não sei o que será de mim. Não sei o que fazer da minha vida, Senhor. Ajude-me. Seu protetor espiritual aproximou-se e a abraçou. Ela continuava permitindo que as lágrimas molhassem seu rosto, e, por intermédio do médium Juvenal, homem simples, analfabeto, falou para sua protegida. Minha irmã, nós a vimos andando pelas ruas da cidade e a trouxemos para cá. Sua prece foi ouvida, e Jesus pede para lhe dizer que ele não pensa assim de você. Disse que não se esquece de você, ele te ama muito e disse que tudo vai passar mais rápido do que você imagina, muito rápido. A partir deste momento, eu, seu anjo da guarda, sempre estarei ao seu lado. Jesus tem cuidados especiais com você. Isso vai passar. Amanhã será um novo dia. Celeste foi se acalmando e chegou em casa bem diferente, com outro ânimo, pensando: que bom, Jesus pensa em mim. Capítulo 22. A concretização dos negócios. As nuvens estavam caminhando ao sabor dos ventos e o céu azul estava forte, esplendoroso. O sol brilhava desde os primeiros momentos naquela linda manhã de primavera. O calor vagarosamente invadia todos os lugares da cidade, mantendo o frescor das flores e o brilho das folhas. Os pássaros cantavam felizes e faziam grandes revoadas para mostrarem o encanto do dia. Celeste chegou pontualmente às 7 horas da manhã ao escritório, fortalecida espiritualmente após as orientações recebidas do seu protetor espiritual, e preparou-se para a reunião, que deveria ser tranquila, pois os valores estavam definidos. Separou a documentação que deveria usar. Eduardo continuava em viagem, só deveria retornar na próxima semana. Do outro lado da cidade, o coronel Schmid, cujo apelido era alemão, conhecido como Rei do Café, que chegou a ter mais de 60 fazendas em seu grupo cafeeiro. Somente em Ribeirão Preto tinha 12 fazendas produtivas. Era sem dúvida o maior produtor mundial de café. Seu escritório estava localizado no centro administrativo da Fazenda Monte Alegre, e, lutando para aumentar sua produção, naquela manhã, chamou seu gerente administrativo, Marcondes de Souza, e gritou: Marcondes, como é possível 2 fazendas sendo negociadas sob o meu nariz sem que eu tenha a oportunidade de participar das negociações? Alemão, o negócio não foi concretizado. Precisamos saber das condições. Fui informado de que a Brighton está participando. A Brighton é impossível. Eles não plantam nada, só vendem para quem planta. Mas converse com os ingleses, quem sabe eles informam alguma coisa sobre essas fazendas. Não podemos ficar de fora. Calma, alemão, vamos descobrir tudo. Tenho que investigar. Você sabe quem são os compradores? Não sei nada, mas vou saber, respondeu Marcondes. Corra, moleque. Alemão se preocupava em ampliar sua produção de café a qualquer custo. As negociações geralmente eram sigilosas, as combinações e os acordos entre as partes eram mantidos em segredo absoluto,
para não resultarem em prejuízo financeiro a nenhum dos interessados. Mas Marcondes era hábil nas pesquisas, nas investigações. O importante era mostrar que não havia interesse, para ir se infiltrando, e depois fazer a proposta vencedora. E assim foi feito. Às 8 horas da manhã, como era um dos principais clientes da Brighton, Marcondes estava reunido com Celeste, tentando saber o que os ingleses estavam vendendo. Ela não tinha nada a esconder, pois não eram produtores de café, e falou o valor das áreas que haviam sido hipotecadas, pois o interesse da Brighton era se desfazer delas. Tinham um potencial comprador, mas nada certo, estavam em negociação. Marcondes perguntou se era algum concorrente do patrão dali da região, e Celeste respondeu que era um barão de Campinas, sem citar nomes. Quando o alemão soube que a região dele poderia ser invadida por alguém de fora, ficou enfurecido. Não permitirei que nenhum estranho entre no meu domínio. Imagine se vou permitir que alguém de Campinas venha atrapalhar meu império. Não quero pardal na minha horta. Não tomaram conhecimento dos preços pedidos por Facundo e Manuel, mas souberam que a reunião para a arrematação das propriedades seria às 9 horas, dali a alguns instantes. Alemão deu ordens para seu subordinado. Não vamos falhar desta vez. Conheço as duas propriedades e tenho interesse nelas. Recentemente haviam perdido uma fazenda, pois não tinham feito a proposta a tempo. Agora queriam aperfeiçoar as negociações com rapidez e eficiência, lutando para não perder. A política local era dominada por fazendeiros de café que tinham títulos militares honoríficos, sendo que a grande disputa ficava entre o coronel Schmid, o alemão detentor da maior propriedade cafeeira do mundo, e o coronel Joaquim Junqueira, o Quinzinho, líder político da família Junqueira, que não participara dessa negociação. A reunião na Brighton começou com atraso. Os vendedores demoraram para chegar e jogaram a culpa nos cavalos. Às 10 horas, Marcondes chegou ao prédio, usou do seu prestígio e pediu licença a Celeste para uma conversa particular. Ela sabia das intenções dele, mas não acreditava que iria comparecer. Porém, o homem aparecera e estava lá. Senhorita Celeste, preciso dar uma palavrinha com esse pessoal, e tratou de convencê-la da importância dessa interrupção. Acabaram por entrar na sala onde todos estavam reunidos. Senhores, peço licença para interromper nossa reunião. Apresento-lhes Marcondes, empresário da cidade, que gostaria de falar 1 minuto com vocês, disse Celeste com segurança. Facundo e Manuel o conheciam e o cumprimentaram com simpatia. O barão de Cangaíba não gostou da interrupção. Senhores, peço desculpas por atrapalhar a reunião. Depois dos cumprimentos cordiais, entreolharam-se, sem entender a razão daquela invasão. Não sei se me conhecem, sou representante do alemão, da fazenda Monte Alegre. Os vendedores o conheciam e sabiam da importância dele. Joaquim Tiburcio só tinha ouvido falar do famoso alemão. Se for possível, gostaria de conversar a sós durante os 5 minutos com os vendedores. É um assunto urgente, de extrema importância. Não permitiremos que o senhor interrompa a nossa conversa. Nós nem o conhecemos. Falou o barão com certa irritação. Não quero prejudicar a reunião, apenas dar um aviso para os vendedores em particular. Você não pode falar aqui, na frente de todos. Quis saber Facundo. É assunto proibido. Não, podemos conversar abertamente. Vocês definiram o preço da venda das terras? Sim, definimos. Posso saber o valor? Perguntou Marcondes. Não, isso é de nosso interesse exclusivo, não queremos divulgar, tornou o barão de Cangaíba. Celeste estava acompanhando a reunião com atenção redobrada. Sabia da importância de Marcondes e de quem ele representava. Acho que podemos divulgar,
pois será público daqui a instantes, falou Facundo. Por quanto está sendo vendida a área? Facundo falou o preço, com a concordância de Manuel. Perguntou Marcondes. Muito bem, não se trata de leilão, não quero prejudicar a negociação de ninguém, mas tenho autorização para oferecer muito mais do que isso, disse Marcondes. Chega. Pensei que estivesse negociando com pessoas sérias. Vocês estão brincando comigo? Indagou o barão, revoltado. Senhor, aqui em nossa região trabalhamos esclaras, sem esconder nada de ninguém. Podemos oferecer aos vendedores 10% acima desse valor, para pagamento à vista, informou Marcondes. Diante disso, o barão de Cangaíba e seu advogado reuniram os papéis que traziam, colocaram-nos na pasta e saíram xingando os fazendeiros. Vocês são um bando de moleques. Vão pagar por todo o tempo que perdi viajando para cá para não darem nada, reclamou o nobre. É justo cobrar, faça as contas que pagaremos, respondeu Marcondes. Joaquim Tibúrcio, o barão de Cangaíba, saiu batendo as portas, extremamente revoltado, jurando que nunca mais voltaria a Ribeirão Preto. Facundo e Manuel se abraçaram e agradeceram Celeste por ter permitido a entrada de Marcondes, e ali mesmo combinaram pagar a ela uma comissão pela ajuda que haviam recebido, estimulados por Marcondes, que disse que a comissão era merecida, pois fora ela quem dera todas as informações de que precisava e facilitara a entrada dele na sala. Mas a reunião não havia terminado. Facundo tinha uma área menor, em virtude de hipoteca. Manuel ainda não havia perdido as áreas para o Banco do Brasil, porque o processo estava em andamento, então iria receber o total e pagar ao banco as terras hipotecadas. Marcondes disse que as terras hipotecadas de Facundo seriam pagas diretamente a Brighton, pelo mesmo valor das terras que seriam pagas aos fazendeiros. Naquele momento de alegria, Facundo esqueceu-se completamente do passado e das desavenças que tivera com a jovem italiana. Abraçou-a várias vezes e agradeceu muito o que ela tinha feito por eles. Celeste, feliz com o resultado das negociações, lembrou-se do médium Juvenal e de suas palavras na noite anterior: amanhã será um novo dia. Devido à poupa da gratificação recebida dos fazendeiros, Celeste providenciou para ambos todos os documentos necessários à transação, como forma de colaborar, e foi admirada por sua capacidade e experiência. Fez mais 2 reuniões em Campinas, sempre acompanhada por Francesco, mas nunca mais viu o barão de Cangaíba. Disseram que ele havia se mudado para Santos. Capítulo 23. A investigação de Abelardo. O sol brilhava, indiferente às nuvens que traziam a chuva passageira. As folhagens se alegravam, era o alimento que queriam, junto com as flores, que pareciam sorrir com aquelas gotas que caíam do céu. No estábulo da fazenda de Manuel, os cavalos permaneciam inquietos, apesar de bem alimentados, limpos e cuidados. Abelardo procurou Mariano logo pela manhã. Esperou que ele entrasse no estábulo, aproximou-se e perguntou secamente: por que quis me matar se nunca fiz nada para você? Deus me livre, Abelardo, nunca quis matar ninguém. Muito menos você, respondeu Mariano, visivelmente nervoso. Você está mentindo e vou provar. Reconheci um dos rapazes que me atacou naquela manhã, era meu colega de jogatina. Quando saí do hospital, fui ao encontro dele perguntar o motivo de estar querendo me matar. Não estou entendendo. Explico melhor. Você pediu para 2 rapazes me matarem e eles não conseguiram. Estou vivo. Entendeu agora? Mas eu não fiz isso. Não tenho nada contra você. Esse meu colega de jogo disse mais, que houve um engano. Era para matarem outra pessoa e me pegaram por engano. Mariano, quem você estava querendo matar e não conseguiu? Abelardo pressionava Mariano,
empurrando-o contra a parede do estábulo. Pelo amor de Deus, eu não quis matar ninguém, mentiu apavorado. Nisso, Abelardo sacou a garrucha e a encostou na cabeça dele. Se não falar, vai morrer agora, negro safado. Engatilhou a arma. Não faça isso. Não faça isso. Em fração de segundos, Mariano viu desmoronar sua vida de alegrias que estava vivendo com Rigoleta no belíssimo sítio. Tudo acabou, pensou. E tem mais. Que história é essa de que você escondeu uma negra ontem? Disse no sítio. Pensa que eu sou bobo? Pensa que acredito nestas mentiras? Abelardo, empurrando Mariano para o chão. Não sei de negra nenhuma. Menti ontem porque fiquei apavorado quando você viu que eu estava com Rigoleta. Mas não falei de negra nenhuma. Falei que estava com um homem. Porém, sabia que você descobriria, porque você viu o cavalo dela. Não me mate. Não me mate. Você vai morrer, porque tentou matar uma pessoa e me atacaram por engano, e agora está ficando com a esposa do meu irmão. Vou pedir para ele matar você, seu bandido. E você vai morrer. Crime de traição é grave. Negro com filha de fazendeiro da morte, você sabe. E vou vingar meu irmão, que está sendo traído vergonhosamente por você, bandido. Abelardo parou, pensou, olhou para a arma e continuou, espere aí. Agora estou entendendo. Será que não era o meu irmão que você queria matar? Vire de costas e põe as mãos para trás, já. Sempre apontado a arma para o infeliz, pegou uma corda na parede do estábulo e amarrou as mãos do negro, depois os pés, e depois o amarrou à divisória do estábulo. Verificou se não tinha alguma arma, tomou distância, guardou a própria arma e chutou com força a cabeça de Mariano, que desmaiou. Quando estava saindo do estábulo, viu que Rigoleta vinha em sua direção. Manteve-se calmo, e ela perguntou. Viu Mariano por aqui? Vi, sim. O que você quer com ele? Ela estranhou a pergunta, mas respondeu. Nada, só queria saber do meu cavalo. Rigoleta, você sabe para onde foi a negra de ontem? Mariano, o seu amante, disse que ela não existe, que ontem inventaram isso para eu não descobrir que vocês estavam no sítio, falou Abelardo, analisando o desespero da moça. Você ficou louco? Fiquei, sim, venha ver o que eu fiz. Mostrou a arma e a levou para dentro da cocheira, onde estava caído o amante. Meu amor, minha vida. Rigoleta pensou que o negro estava morto e começou a chorar, tentando socorrê-lo, enquanto abraçava e beijava o amor de sua vida. Agora você vai morrer também, sua vadia. Empurrou Rigoleta para o mesmo canto, fez ela se deitar, amarrou-a com firmeza e deu uma coronhada na cabeça dela com a garrucha enferrujada. A arma partiu-se ao meio. Aproveitou que ela também estava desmaiada e correu para buscar seu irmão, afinal, era assunto para ele resolver. E assim fez, saindo a galope para a fazenda vizinha. Quando voltaram, porém, os dois tinham fugido. Como tinham ido a cavalo, talvez não estivessem longe. Nisso, Manuel surgiu gritando. Já estou sabendo de tudo. Não quero mortes na fazenda, principalmente agora que conseguimos vendê-la. Pretendemos mudar para Portugal. Os dois fugiram para Minas Gerais e não voltaram mais. Vão seguir a vida deles. Desculpe, Melquiades, me sinto culpado por ter obrigado minha filha a se casar. Foi um projeto que não deu certo. Desculpe por causar tantos problemas a você e a toda a sua família. Tudo bem, Manuel, a fuga foi uma solução para evitar derramamento de sangue. O homem ainda não aprendeu a amar. É uma pena que isso aconteça, respondeu Melquiades, compreensivo. Facundo e Filó também se mudariam para Portugal.
alemão iria acrescentar essas duas fazendas ao grupo da Companhia Monte Alegre e atingir o total de 62 fazendas que produziam o café Bourbon, mantendo assim o título de Rei do Café, o maior produtor mundial de café de Ribeirão Preto. Melquiades e Abelardo foram contratados pela Monte Alegre para a fiscalização e administração da produção de café. O pai os convidou para fazerem faculdade em Coimbra, em Portugal, mas não aceitaram deixar o Brasil. Abelardo, preocupado com a separação do irmão, quis aconselhá-lo a conhecer outras mulheres, mas Melquiades foi claro. Só amei uma mulher na vida e a fiz sofrer muito, devido ao meu egoísmo e ignorância. Agora aceito o meu destino, se tiver que conhecer alguém, Deus proverá. Mas, mano, você não amava a Rigoleta. Não, estava apenas obedecendo nossos pais, e vi que não dá certo uma união por interesse sem amor. Nota. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta, frequentemente, que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça, que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separar o que Deus juntou, item 3. Deixe o seu like, por favor, pois ele é o mais importante para o canal. Gratidão. Capítulo 24. Na cidade de Ribeirão Preto, Celeste recebeu gratificação significativa dos ingleses pela boa negociação das terras que tinham sido hipotecadas. Com todo o dinheiro de comissões e gratificações, seu pai abriu uma grande loja de implementos agrícolas, com a ajuda do filho Francisco. Depois de alguns anos, precisou abrir filiais em outras cidades, como São José do Rio Preto, Cravinhos, Ituverava, Campinas, Piracicaba, tornando-se um grande empresário do ramo agrícola, sem se descuidar dos trabalhos assistenciais que realizava 2 vezes por semana. Francisco formou-se em engenharia civil alguns anos depois de casado, concretizando seu sonho. Celeste também modificou casa de oração, aparelhando a cozinha e edificando salas de aulas. Convém lembrar que, na época áurea do café, Ribeirão Preto recebeu mais de 19 mil imigrantes italianos na primeira década do século XX, que vieram em busca de trabalho na terra-roça, a famosa terra vermelha dos cafezais. E é justo que muitas dessas famílias precisassem de ajuda, também oferecida por outras religiões ou clubes de amigos. Na cozinha da casa de oração, atendiam-se os que precisavam do prato de sopa, não sem antes ouvirem a palavra edificante, o alimento espiritual, e depois vinha o alimento propriamente dito. No início das atividades, foram intimados pela força policial da cidade, por uma portaria do delegado de polícia que proibiu o contato com os espíritos, mas a força do trabalho assistencial foi tão significativa, e produziu tão boas repercussões na cidade, que passaram a trabalhar normalmente sem serem incomodados. Foram instituídos os cursos doutrinários de estudo de O Livro dos Espíritos e de O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O estudo de O Livro dos Médiuns era apenas para os que tinham concluído os cursos anteriores. Os filhos do Azulice, Valentino e Pietro se formaram professores, tendo uma carreira acadêmica brilhante, sempre homenageados em atividades escolares da cidade. Josepa, em 1913, com 24 anos de idade, formou-se na Escola Agrícola Prática de Piracicaba e se dedicou às plantações de café. Milano, em 1911, com 23 anos de idade, formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cesare, em 1918, com a dos 5 anos, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
Todos da família Pepilaneto se casaram e tiveram vários filhos, sendo fiéis trabalhadores da doutrina espírita, estudiosos das obras básicas, além de terem ido várias vezes a Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, visitar Chico Xavier, depois que ele se tornou conhecido por psicografar seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Celeste casou-se com Eduardo e tiveram 4 filhos. A italianinha de Padova tornou-se a principal executiva da Brighton até o fechamento da empresa, em 1931, e depois dedicou sua vida ao próximo, além de ajudar outros grupos espíritas da cidade a se registrarem juridicamente, para atenderem às autoridades locais. Numa de suas idas a Pedro Leopoldo, Celeste recebeu orientação de Emmanuel, protetor espiritual de Chico Xavier. Deveria começar a trabalhar com sua mediunidade. Foi a partir dessa orientação que eclodiu sua mediunidade de efeitos físicos. Ela passou a realizar cirurgias espirituais com sucesso, atraindo doentes de todos os lugares do Brasil, sempre amparada por uma equipe de espíritos de médicos que a orientavam. Santa Pepilaneto, a mamãe querida de todos, era médium vidente e ia descrevendo nas sessões de cura o que se passava no plano espiritual, para emoção e conhecimento dos assistidos. Celeste também destacou-se na oratória, por orientação do jovem Teodoro José Papa, e foi convidada a falar sobre o Evangelho de Jesus em várias cidades: Franca, Araraquara, Cravinhos, Sacramento, São Joaquim da Barra, Barretos, Sertãozinho, Pontal e outras. A família Pepilaneto se dedicava ao próximo com alegria e entusiasmo, sempre unidos, onde estivessem, e sempre citavam a frase de Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, que dizia: o amor é tudo que temos, é o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like, e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.